Olá, pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje temos um relato onde essa moça que mandou aqui o relato, ela estava assim, rodeada de narcisistas. É normal, de assim que você tem essa revelação, você perceber que você está rodeada de narcisistas. Por quê? Porque pessoas que têm um bom coração, pessoas que têm empatia, pessoas que perdoam com facilidade, pessoas ingênuas, inocentes, são pessoas que são assim, ó, um prato cheio para eles, porque aí eles conseguem enganar, né? Sem a pessoa saber quem eles são de verdade. Então, hoje vamos trazer mais um pouquinho dessa conscientização aqui, falar um pouquinho mais como eles são, como eles funcionam, para que a gente possa identificá-los mais rapidamente e se afastar. Então, vamos começar aqui. Ela diz assim: boa noite. Sempre vejo seus vídeos junto com outros canais que falam sobre narcisismo. Sempre tive vontade de enviar a minha história ao ouvir os relatos, ajudar de alguma forma quem está passando por isso. Enfim, vamos lá. Cresci em meio de parentes tóxicos sem saber. Quando criança fui abusada e quando fui contar aos meus pais, apanhei, falaram que era mentira. Daí então cresci em ambiente de brigas, traições e humilhações e ouvindo que eu era a culpada, como se eu fosse a ruim da história. Olha só, gente, que isso é muito comum de acontecer, né? É muito triste, mas é real. Vamos lá. Sempre achei que o problema era esse abuso que ocorreu na minha infância, que a culpa era minha, que eu era ruim mesmo. Cresci sendo humilhada pela minha mãe e irmã, sempre me culpando por esse abuso que ocorreu lá na minha infância. Tudo que eu fazia era motivo de humilhações. Sempre gostei de artesanatos. Me lembro de um dia que estava no quarto e as duas começaram a falar alto para eu ouvir, pois tinha conseguido um emprego em um ateliê. Começaram a falar que eu poderia trabalhar no lixão, que daria super certo comigo sendo catadora de lixo. E rindo. Essa minha irmã me humilhava desde pequena. Ouvia dela que eu era ridícula, feia, que meu cabelo era duro e o dela liso, que ninguém gostava de mim, só dela. Pegava minhas roupas escondido, mostrava longe de mim e gritava: olha, peguei sua roupa, e saía correndo para a escola. Eu falava para minha mãe e ela ria. Até que ela teve câncer. Achei que iria melhorar como pessoa, mas piorou. Até no hospital usava todo mundo e aproveitava para manipular. Você acredita? Enfim, eu sempre falei que quando crescesse iria trabalhar com coisas voltadas à beleza da mulher. E adivinha, ela agora trabalha com isso. Já fui em uma igreja visitar, não conhecia a igreja e o pastor da igreja desceu do púlpito, sem me conhecer e falou tudo o que passo em casa e que Deus vê tudo e que minha irmã tem muita inveja de mim. E fazia orações contrárias. Eu nunca quis acreditar, porque sempre fiz de tudo por ela. Até que separei do meu namorado, decidi ficar sozinha e as humilhações em casa eram em ciclos. Minha mãe sempre inventava coisas de mim para meus irmãos e colocava um contra o outro. Sempre me colocou como vilã. E eu sempre orava para Deus para mostrar o porquê de tudo isso. Se foi pelo que eu fiz de errado na minha infância, eu entendia, mas ela não me tratava como quem ama ou como um ser humano normal. Sempre tratou todas as amigas dela melhor do que eu. Chegou ao ponto dela me humilhar em frente às visitas. Ela se ofereceu a pagar a minha faculdade, mas sempre ameaçava a não pagar mais. Botava medo e quando chegava a visita, falava que eu era empregada dela, que ela me pagava. Eu ficava inconformada com isso, até que quando eu estava prestes a me formar, ela parou de pagar. Mesmo tendo dinheiro, deu uma desculpa e disse: ué, você não namorava? Pede para ele pagar. Chorei muito, faltava pouco, mas sempre perdoei, deixava para lá. Até que conheci um gringo e, nossa, parecia super apaixonado. Nossa, parecia um príncipe. Fez a minha cabeça para morar com ele lá, mas assim que começamos a nos falar, ele sumiu do nada, uma semana. Gente, igualzinho, né, o relato de ontem. Mesma coisa também, sumiu. Depois de uma semana, desapareceu. E ela continua: e eu já estava sentindo algo por ele. Mandei mensagens no e-mail, depois de dias me responde falando que brigou com a mãe dele, por isso sumiu, que mulher era tudo igual e que estava cansado das mulheres. Aí eu disse: oxe, mas e eu tenho culpa? Detalhe, depois de insistir muito, descobri que ele mentiu, sumiu porque estava ficando com uma menina, na qual o irmão dele já tinha ficado também.
mas eu estava apaixonada e fiquei encantada dele falar a verdade depois de eu insistir. Falando agora, vejo como eu fui idiota. KKKKK. Não se xingue de idiota. Eu fico brava quando as pessoas ficam. Você não foi idiota, tá? Ele que foi, enganou você. Ele que foi mau caráter. Você não. Enfim, depois virou normal ele falar e sumiu do nada. Toda vez que ele sumia, ele criava alguma briga sem eu ter feito nada. Ou se eu falasse qualquer coisa que não concordasse com ele sumia. E era coisa besta sempre, sempre coisa boba. Ou ele tocava em um assunto que sabia que iria me machucar. Ah, isso eles fazem, nossa, demais. Tocar num assunto que sabe que irrita e incomoda a pessoa, que vai causar a pessoa ficar ali irritada. É impressionante. Falava, nossa, sua família deve ser assim com você por sua culpa. Todos gostam de mim. Agora você, né, vai ver que a culpa é sua. Ele era amante da lei da conspiração. Gente, eu também já conheci uns narcisistas, umas narcisistas que também adorava ficar mandando vídeo falando de teoria da lei da conspiração. Olha que ela fala bem isso. Ele era amante da lei da conspiração. Sempre achava que era como se fosse Jesus na Terra e falava que a missão dele era alertar as pessoas. Contesta tudo que está na Bíblia. Falava que ele sabia muito mais do que todo mundo, que eu tinha que ouvir ele calada, porque mulher tem que ser submissa. E ele era mais velho que eu. Enfim, sempre caí na lábia dele. Muito sedutor, chegou ao ponto dele me xingar e falar que a culpa era minha. A mãe dele, toda vez que ele sumia ou me bloqueava, ou parava de falar comigo, sabe o que ele falava? Que a culpa era minha, mesmo eu não tendo feito nada, e eu percebi que já tinha ouvido isso da minha irmã. As amigas delas paravam de falar comigo, me tratavam mal, e ela falava que era pelo que eu fiz. Gente, eles fazem isso, eles vão difamando, inventam coisas, fala que você falou, coisa que você não falou, para outra pessoa ficar com raiva de você, ou até se fazem eles de coitadinhos, dizendo que você fez algo com eles. E aí, essas pessoas, porque estão ali protegendo aquele narcisista, aquela narcisista, aí fica com raiva de você, toma as dores, isso acontece muito. E ela continua dizendo: eu pensava, mas eu não fiz nada. Será que eu fiz sem perceber? Olha lá, já se duvidando, né? A gente já começa a achar que a gente pode ter feito algo que a pessoa entendeu errado. Não, gente, não é isso. Tem alguém por trás de ali fazendo algo de má fé para causar esse transtorno ali, esse mal-estar entre as pessoas. E ela diz aqui: não, já era a triangulação. Mentira sem eu saber. Eu orava muito, muito para Deus me mostrar a verdade, até que assisti, por acaso, um vídeo de uma psicóloga falando sobre mães narcisistas e falei: meu Deus, é a minha mãe todinha. Mandei para essa irmã e ela, nossa, é mesmo, né? Mas pareceu não gostar. Sabe aquele áudio que a pessoa meio que dá, aqueles suspiros de não gostar? Já achei estranho. Até que quando esse gringo sumiu, eu caí na depressão. Fui na casa dessa irmã, chorei lá, desabafei, e ela sempre mudava a história falando dela. Não me ouvia, falava de como ela estava ótima, que a vida dela era maravilhosa, que eu tinha que ser como ela, que ela trai o marido, engana todo mundo e acreditam nela ainda. Me mostrou os contatos dela e disse: seja como eu, traia ele e nunca, nunca fale a verdade. Que irmã, hein? E pensava, nossa, como ela consegue ser assim? Até que cansei do gringo e falei, ah, ele sumiu? Então tá, vou sair com outro. E ela deu risada. A pior coisa que fiz era pior que o gringo, mas no físico. Porque o gringo, após vir aqui, casamos e ele foi embora para a cidade dele, falando que ia dar entrada no visto. Tudo papo, nunca foi plano dele. Ele só queria me prender. Amava ver eu correndo atrás dele. Enfim, parei de correr atrás dele, saí com esse rapaz bonitão, malhadão, mas frio. Sentia que tinha algo nele estranho, até descobri que era mais um e pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas enfim, é muita coisa que aconteceu. Ele tinha todos os traços narcisistas, me elogiava, depois humilhava, me pediu em namoro com um mês. Até que ele começou a querer me colocar contra o meu filho, falando que meu filho era ruim nisso, naquilo. Cris, ele me seguia, me vigiava para ver se estava em casa e fazia questão de eu saber, para me intimidar. Até que descobri que ele estava de caso com outra e me pediu em namoro. Falei que ele não era normal e não queria nada com ele. Ficou me seguindo e me encurralava na rua. Ameacei ele 4 vezes de ir na delegacia. Sabe o que ele falava?
que eu era fraca. Você é fraca, você não vai nada. Você me quer ainda. Vamos nos dar outra chance e indo atrás da outra também. Ele não sabia que eu conhecia a menina que ele estava saindo. Aí surge quem? O gringo, falando que não queria mesmo, que já estávamos nessa e que foi em uma advogada, que a advogada que eu arrumei não sabia de nada. E que era provável que eu não queria separar dele, que todos estavam falando isso, que eu queria ele só por dinheiro. Risos. Aí falei que realmente não queria ele, que saí com outro cara e não queria nem ele nem o outro. Que saí, que não queria mais ninguém. Cansei. Aí ele virou o bicho. Saiu com outro? Como assim? Nem esperou sair os papéis, você é uma blá, blá, blá. Xingando ela, vocês imaginam do quê? Você é uma blá, blá, blá mesmo. Irei falar mal de você para todo mundo. Eu já estava pé da vida mesmo. Disse, fala, fala mesmo. Eu tenho todos os e-mails aqui, tenho provas contra você. E é um narcisista e você não me engana mais. Me esquece, some. Depois disso, saiu os papéis e ele tentou 2 vezes contato. Love bombing curto, fingindo ser bom, que queria ser só amigo durante 4 dias e depois descarte. Eu não ia atrás dele, até que a última vez ele mandou mensagem falando normal, pedindo perdão, mas falando que a culpa era minha, que todo o problema era eu e um dia iria entender. Aí eu falei, o meu problema era carência e o seu problema é ser manipulador. Isso que aconteceu. E eu estou tratando isso. Aí ele excluiu meu número depois de 3 dias e falei, o descarte agora, kkkk. Já nem ligava mais, pois já sabia de tudo. Aí ele me escreve, oxe, eu nem tinha seu número aqui, você que me chamou. Daí eu pensei, tá armando alguma. E sim, uma mulher me manda mensagem de um número dos Estados Unidos me chamando de blá, blá, blá e psicopata, em inglês, que ela era a namorada dele e eu era uma blá, blá, blá. Ou seja, ele inventou para ela que eu fui atrás dele e que eu era a psicopata. KKKKK. É assim mesmo que eles fazem, gente. Eles são os psicopatas e eles falam que os outros são. Ou que você falou que eles são, mas eles nunca são um problema, sempre é o outro. Só falei para ela, olha, ele que me procurou, mandei o print de todas as conversas e mandei um e-mail para ele falando, olha, você não me engana mais. E esse Gmail será excluído, você não vai mais me achar nunca mais. Você fez tudo manipulado, armou tudo, você não me atinge mais e estou correndo atrás dos meus sonhos e buscando a Deus. E Deus existe, viu? Adorei essa parte, adorei. Porque ele falava que admirava a minha fé e que ele fez eu parar de acreditar. E dei a Deus. Bloqueei de tudo, mudei de número. Até o momento não tenho nem mais redes sociais. Por fim, hoje sei. Deus responde às orações. Pedi para Deus mostrar e nem estava indo à igreja, não. Só orando para Deus de todo o meu coração. Pedi e soube a verdade. Só que pareceu que todos que me envolviam eram narcisistas. Exatamente. Fica tranquila que isso é normal, também aconteceu comigo, viu? Hoje eu sei que minha mãe, minha irmã, meu pai, meus irmãos não gostam de mim. E que como Deus fala naquele versículo, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, Deus nunca te abandonará. Verdade. Deus sempre falou comigo nesse versículo. Hoje entendo o porquê. Passei em uma psicóloga, mas parecia não me entender. Isso acontece muitas vezes também, porque nem todos conhecem, né, esse transtorno e ainda, ao invés de melhorar, piora ainda mais. Aí ela continua dizendo que no momento ela ainda mora no mesmo terreno da família, mas em casa separada. Faço de tudo para meu filho não ter contato, pois percebo que minha mãe tenta sutilmente mexer com o emocional do meu filho. E agora o filho dourado vai ter um filho, e sei que a minha mãe vai usar isso para tentar me atingir mexer com o meu filho, pois não sou mais suprimento para ninguém. Me afastei de todos da família e excluí todas as redes sociais, pois sempre tem algum fake me adicionando. Confio muito em Deus e creio que em breve irei sair daqui. Tudo isso me fez aprender a ser independente e a notar quando alguém tenta me manipular ou tem algum distúrbio. Isso já me faz recuar e me afastar. Muito bom. Eu espero que esse e-mail ajude alguém a ver que não importa se seus parentes não te amam,
se ficou sozinha, se algum homem te fez sentir um lixo, você é muito especial e única nessa terra para Deus. E Deus vê tudo, tudo mesmo, e perdoa quem realmente se arrepende e busca fazer o que é o correto. E sempre usa alguém para ser luz na sua vida. E mesmo parecendo, que somos vítimas, não somos, somos muito fortes. E tudo isso serviu para abrir os meus olhos, e creio que para todas nós. Que Deus abençoe a sua vida, Cris, e a vida de todos. Grata. Eu que agradeço por você ter enviado aqui o seu relato. Realmente são muitos, estão em todos os lados, e o segredo é a gente saber lidar com isso e nos colocarmos em primeiro lugar, tendo sempre a nossa fé em nosso Criador, porque com Ele nós conseguimos tudo, com Ele tudo é possível, Ele nos protege, nos livra de todo o mal, nos mostrando, nos revelando, e aí a gente faz a nossa parte, né, que é dar o contato zero. Se Deus quiser, logo você estará também tendo o seu lugar num ambiente longe, né, do convívio com eles também, embora seja família, gente, não importa o grau de parentesco, eu sempre falo aqui, é um transtorno e essas pessoas são tóxicas, eles não estão nem aí, eles não têm a consideração que a gente tem por ser sangue do mesmo sangue. Não, para eles isso não importa. O que importa é o que importa para eles. O outro não é nada, é um objeto, ou está ali para servi-lo, ou não presta para nada. Então, não vale a pena a gente perder nosso tempo perto dessas pessoas, convivendo com essas pessoas, dando a nossa energia para eles, porque não existe troca. Não existe amor, não existe empatia, não existe intimidade emocional, né? Então, a gente tem que cuidar da gente, seguir nosso caminho de luz e poder aí ajudar o próximo, que é o que você fez enviando aqui esse seu relato de hoje. Muito lindo o final aqui, o que você falou sobre Deus, realmente é verdadeiro. Que Deus abençoe muito a sua vida e a de todos nós. E é isso, gente, eu deixo aqui hoje esse relato. E se você tiver um relato também para compartilhar aqui com a gente, trazendo aí mais conhecimento para compartilhar no convívio com esses seres, envie o seu e-mail para relato.sobrevivente@hotmail.com que eu venho aqui e gravo um vídeo, tá bom? Beijos no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!